baby from across the screen. Put on my Sunday best, call me the war machine. It's your way I'm looking. I'm like Ryu Hadouken. Olá pessoal, professor Thiago Rigonati voltando com mais uma videoaula do nosso curso de AWS, videoaula de número 2. Vamos ainda falar de VPC e subredes. Na videoaula passada, nós criamos uma VPC, que é esta, e 4 subredes, 2 públicas e 2 privadas. Entretanto, essas 2 públicas ainda não estão realmente públicas, né? Não tem acesso externo à nossa VPC. Apenas o nome pública. Para a gente deixar elas públicas, vamos primeiro em VPC, seleciona a VPC e precisamos editar uma opção aqui, ó. Vai em Ações, Editar configurações da VPC e habilite nome de host DNS. Isso aqui não é extremamente necessário para ela realmente ter acesso externo, mas isso aqui também vai ajudar a gente ter um DNS, tá? E não ficar configurando apenas com IP, né? Tipo, a gente quer acessar SSH, aí a gente vai colocar o IP em vez do DNS. Então, agora nós já temos a VPC com um DNS público, tá? No caso, quando a gente criar a instância EC2, ela vai ter um DNS, né? Tudo que a gente criar na VPC de host vai ter um DNS. E, além disso, nas 2 subredes públicas, eu vou editar uma configuração também, tá? Então, aqui na subrede 0 pública, editar configurações de subrede e vou habilitar endereço IPv4 público de atribuição automática. Isso aqui vai atribuir um IPv4 público automaticamente aos hosts, né? Ou seja, as instâncias EC2 que eu tiver nessa subrede. Vou salvar e vou fazer o mesmo na subrede 1 pública. Habilitar endereço IPv4 público de atribuição automática, salvar, certo? Essas 2 subredes já estão gerando um IPv4 público automaticamente, né? Eu poderia selecionar manualmente lá na criação da instância EC2, mas assim já facilita para a gente. E elas ainda não estão públicas, tá? Não adianta a gente criar EC2 aqui pensando que já está, que ainda não está pública. Para a gente deixar ela pública, nós precisamos de um gateway da internet. Então, o gateway da internet, o nome já diz tudo, né? É que vai proporcionar acesso à internet, né? Nessa rede minha, nessa VPC, no caso. Nas subredes, aliás. Na VPC mesmo, na verdade. Então, ó, criar gateway da internet. E aqui eu vou criar o nome de internet gateway -0. Criei. E aí, ó, na verdade é na VPC, tá vendo? Associar a uma VPC. Então a gente vai colocar esse gateway da internet à nossa VPC 0. Associado, beleza. Agora precisamos fazer o seguinte, tabela de rotas. O que vem a ser tabela de rotas, tá? Bom, eu tenho essa tabela de rotas, olha só. Tá vendo? Eu vou clicar nela, associações de subrede. Então, ó, podemos ver que eu já coloquei, mas na verdade isso aqui estaria assim, tá? Ó, no seu. Estaria assim, ó. Não explícita, tá? Essa tabela de rota que eu tô aqui é a padrão criada quando você cria a VPC aí, tá? Mas a gente vai criar uma nova. Por quê? Porque essa aqui, ela está compartilhada entre as 4 subredes. E eu quero uma que seja compartilhada apenas nessas 2 públicas. Tá? Então, por isso que eu vou criar uma nova. Eu vou aqui em tabela de rotas, criar tabela de rotas. Vou escolher aqui o nome Route Table 0. Vou selecionar a VPC e criar tabela de rotas. Uma vez que eu tenho a tabela de rota, eu posso associar. Então, ó, associações de subrede. Editar associações de subrede. Eu vou associar essa tabela de rota que eu criei a essas 2 subredes públicas. Associei. Beleza, então aqui está. Ó. Tabela de rota Route Table 0. Ok, ainda
não está com acesso externo. Por quê? Porque eu preciso vir na tabela de rota, editar rotas, vou adicionar a rota que eu criei. No caso, eu vou adicionar o gateway, tá? Da internet. Então, ó, estou adicionando o gateway da internet à rota que eu criei. E aqui eu preciso selecionar ele. Beleza. Então ele vai ficar com a rota local, que tem por padrão. Quando você cria uma tabela de rota, ele já vem com essa rota local. E agora eu adicionei um gateway da internet, que é esse que eu criei. E aqui eu vou selecionar o range de IP. 0.0.0.0/0 significa todos os IPs, entendeu? Então você já aprendeu mais uma coisa, por exemplo, isso aqui, /16, significa todos os IPs que têm o prefixo 192.168, IPv4, né? Então, se fosse 24, ia ser todos os IPs que têm o prefixo 192.168.0, mais alguma coisa, poderiam acessar. Mas aqui é 0.0.0.0/0, significa todos os IPs, a internet toda, né? Salvei. Então aqui está nossa tabela de rota Route Table 0, tem um gateway da internet já, com acesso aqui para todo mundo, beleza? Agora sim, agora a gente tem o gateway da internet na tabela de rota, a tabela de rota nas duas subredes 0 pública e 1 pública. Podemos então começar a criar uma instância EC2, vá até instâncias, não tenho nenhuma rodando, executar instância, eu vou chamar de instância -0, Amazon Linux mesmo, aqui também, 64 bits, T2 micro, qualificado para o nível gratuito, vou criar um novo par de chave, que eu vou chamar de instância 0, criar par de chave, vou salvar já na área de trabalho, e aqui é o mais importante, configurações de rede. Tá vendo? Aqui eu posso editar algumas informações, mas clicando em editar você tem uma visão mais ampla e outras informações. É importante notar que ele vai colocar aleatoriamente uma subrede aqui. Então você pode escolher. No caso, ele colocou a que eu quero mesmo, que é a subrede 0 pública. Na zona de disponibilidade, SA East 1A. E o IP aqui, o range, né, CIDR, é o 192.168.100 o prefixo. É esse mesmo. A VPC só tem uma mesmo, ele já selecionou ali. E aqui está, o atribuir IP público automaticamente. Então, pelo fato da gente ter mudado essa opção na subrede, ele já deixou aqui habilitar. No caso, seria habilitado. A tradução está meio errada aqui, mas deu para entender, né? Então, se não tiver aqui habilitar, aí não vai ter um IP público na sua EC2, tá? Por isso que eu já coloquei automaticamente na subrede. E aqui vamos editar o grupo de segurança. Esse grupo de segurança, eu vou fazer o seguinte. Esse aqui vai ser o SSH Access. Acesso SSH. Então, a descrição. Allows SSH Access. E aqui eu poderia escolher apenas o meu IP, mas eu não quero mostrar meu IP, então qualquer lugar. Correto? E aqui, ó, configuração avançada de rede. Isso aqui é importante porque a gente vai poder fazer o seguinte, ó, clica aqui, vamos criar uma interface de rede. Isso serve para quê? Nesse caso, vai servir para a gente definir o IP privado que a nossa EC2 vai ter dentro dessa subrede. Ou seja, ele vai ter que compartilhar o IP 192.168.100, dado que é /24. Então, se eu deixar assim, ele vai criar um IP aleatório, ou seja, vai colocar aqui no lugar do 0, sei lá, 53 ou 112, alguma coisa, mas eu quero deixar organizado, então eu posso simplesmente fazer o seguinte, criar uma interface de rede, definir a descrição como Custom Private IP, que é isso que ela vai fazer. E aqui o IP
eu vou colocar. Então o IP vai ter que seguir esse prefixo, né? Senão não vai funcionar. Por exemplo, se eu colocar 92.168.1.100, não vai seguir o range de IPs da subrede, né? Então aqui tem que ser esse prefixo. E o que eu estou escolhendo aqui é este número aqui, tá? Eu vou começar do 100, então. Essa instância é do tipo pública, porque ela está na subrede pública, que é essa. E o endereço dela é o 100, tá? E aí, beleza. Aqui embaixo eu vou escolher o armazenamento, eu vou colocar só 15 GB. Deixa eu dar mais uma checada aqui, tá tudo certo, né? Ok, acho que sim. E aí, ó, executar instância. Ok, executou nossa instância. E eu tenho, ainda não, aí. Executando, essa instância 0 está na zona de disponibilidade 1A. E você vai ver que ela tem o IP privado que eu escolhi, tá vendo? O IP público, ele foi gerado automaticamente. E outra coisa também que você está notando aqui é que tem um DNS IPv4 público, porque a gente escolheu lá na VPC para ter, senão ele não ia ter isso aqui, você ia ter que usar toda hora o IP mesmo, tá? Com DNS IPv4 público facilita algumas situações. Ok, tem acesso externo? Vamos checar se tem. Clique na instância, clique em conectar, cliente SSH, copie o comando aqui, ó, e ele já usa o DNS IPv4 público. Caso contrário, ele ia usar o IP, né? Se não tivesse habilitado lá o nome de host, ele ia usar o IP aqui. Eu vou acessar então aqui no CMD. Vou navegar até onde eu baixei a minha chave de acesso SSH, que é CD Desktop, né? Área de trabalho. Vou colocar aqui o comando e ok, já permitiu o acesso. Estou na instância Amazon Linux 2023, a instância 0. Posso criar uma outra instância na zona de disponibilidade 1, né? Aliás, 1C. Então, simplesmente, deixa eu arrumar aqui. Simplesmente, eu vou executar a instância, escolher o nome de instância -1, a máquina é a mesma, tudo mesmo aqui. Pessoal, aqui eu tenho que explicar o seguinte, eu tenho crédito na AWS, tá? Então, se eu for cobrado de alguns dólares, não tem problema. Mas se você fizer igual eu fizer aqui, e esquecer essas instâncias rodando, você vai ser cobrado, tá? E eu não tenho culpa se você fizer isso aí e esquecer, tá? Por isso que eu estou avisando já, eu estou criando uma nova instância, ou seja, os 750 horas que eu teria de gratuidade iam se esgotar muito mais rapidamente, né? Porque são duas instâncias, então ia consumir esses 750 horas aqui antes de um mês, que tenho 720 horas, no caso 744 se for 31 dias. Mas deu para entender, né? Então estou criando outra instância. Eu vou ser cobrado por isso se eu deixar elas rodando por muito tempo. O par de chave eu vou escolher o mesmo que eu tenho, instância 0. Poderia criar outro, mas não tem importância, tá? Essa é a instância 1, mas o par de chave é a instância 0 mesmo, porque eu não quero criar outro, tá? E as configurações aqui, novamente, vamos editar. A VPC é a mesma, mas a subrede é outra. Então a subrede é essa 1 pública. Já está habilitado também o IPv4 público automático, né? Grupo de segurança, eu posso escolher um grupo existente também, que vai ser o mesmo. Ok. E aqui eu vou colocar 15 GB. Então você já viu que eu estou colocando 15 para não ultrapassar os 30 que eu tenho gratuito, mas não vai adiantar se você deixar as duas instâncias rodando, porque você também é cobrado por as horas de instância, né? Não apenas o armazenamento. Ok, deixa eu ver o que mais aqui. Configuração avançada de rede, né? É o que a gente precisa para permitir aqui um IP privado
customizado. Então, Custom Private IP. Dessa vez tem que seguir o prefixo dessa subrede. Então é 192.68.101 e alguma coisa. E eu vou colocar 100 também, tá? 192.68.101.100. Certo, então o 101 eu sei que é zona de disponibilidade 1C, como eu já disse, e o 100 é zona de disponibilidade 1A, tá vendo? Ok, acho que é só isso, né? Vamos criar então uma nova EC2 na subrede 1. Então, aqui estão as duas máquinas, uma está inicializando ainda. Na verdade já inicializou, né? Só a verificação que está inicializando. Então, as duas executando. Aqui, zona de disponibilidade diferente. Aqui estão os IPs delas. Beleza. Então, vou selecionar a instância 1. Aqui outras informações sobre ela. E vamos ver se está de fato com acesso externo. Conectar aqui. Cliente SSH. Copia. E eu vou abrir um outro guia aqui, uma outra guia do CMD. Vou colar esse comando. Yes. Pronto. Também consegui conectar, tá vendo? 192.68. Aliás, 192-168-101-100. 192-168-100-100. São duas máquinas EC2 diferentes. Cada uma está em um data center, né? No caso, cada uma está em uma zona de disponibilidade diferente. E no próximo vídeo nós vamos aprender a utilizar um load balancer, por exemplo, que vai balancear as requisições. Ou seja, se eu envio uma requisição agora para um serviço nessa máquina aqui, para um serviço na minha API, então ela pode bater nessa máquina ou nessa. Então ela vai balanceando a carga, né? Para você distribuir o tráfego aí entre múltiplos servidores, tá? Bom, pessoal, acho que nesse vídeo é só isso mesmo. Nós conseguimos colocar as nossas subredes públicas, no caso, essas duas, para acesso externo e criamos uma instância EC2 em cada uma delas, tá? Então eu vou mostrar aqui para você que no painel da VPC nós temos isso. Só o que adicionamos foi uma tabela de rota, um gateway da internet, um grupo de segurança e fizemos as configurações, tá? Para você se localizar melhor aí, se tiver faltando alguma coisa que você esqueceu, tá? E as duas instâncias em execução. Ok? Até a próxima videoaula. Take you for a ride. I wanna take you for a ride.